Tem algumas perguntinhas para te fazer. Eu queria começar perguntando para você qual a definição de beleza? Sabe que uma vez, num momento muito especial da minha vida, alguém me perguntou isso e eu respondi da seguinte maneira, e acho que essa definição ainda cabe atualmente. Beleza, no meu entender, é propriedade. É aquilo que é próprio e adequado para cada pessoa e cada idade. E também o lugar que você está. Por exemplo, você pode ter um vestido muito bonito de festa, mas você não pode vir atender a um consultório com esse vestido. Beleza também é aquilo que é adequado para cada lugar, para aquela pessoa. Então, beleza, se a gente for falar de uma maneira muito simples, na minha opinião, é propriedade. Legal, nunca tinha ouvido essa definição. Agora, para manter uma pele saudável, uma pessoa que tem esse desejo, quais são os pecados assim que é proibido? 2 pecados mais importantes, além de não ser feliz, porque não ser feliz deixa a pele feia. Mas se a gente for falar de uma maneira muito simples, os 2 pecados mais importantes são o fumo, então o cigarro e o sol. E eles têm o mesmo grau de gravidade, de importância maléfica na pele. Então, não é só a exposição ao sol, nem é só o cigarro. Eles juntos têm uma somatória muito grave de problemas sobre a pele, de envelhecimento sobre a pele e num peso exatamente igual. Então, se a pessoa fuma e se expõe ao sol, ela terá sim muito mais chance de envelhecer do que aquela que não tem esses 2 fatores. Você acha que hoje as pessoas estão mais conscientes em relação ao protetor solar, já que você citou o sol? Isso sem dúvida nenhuma, isso já é um conceito e um consenso no mundo inteiro. O que precisa, Bel, é que o comprar, o estar em contato com o filtro solar fique mais fácil, mais barato para a população geral. Então nós, por exemplo, que vivemos nas grandes cidades e que tomamos sol eventualmente, a gente tem como se proteger. A pessoa que vive no campo, que trabalha no campo e que é quem mais precisaria estar protegido, muitas vezes não tem acesso econômico para a compra dos filtros solares. Para essas pessoas, aproveitando que no fim a gente também faz um pouco um serviço de ajuda geral à população, a gente recomenda procedimentos simples como uso de camisetas de manga comprida de preferência de cor clara, uso de chapéus ou viseiras, os óculos, que muitas vezes são investimentos, entre aspas, mas que são mais duráveis do que eventualmente o filtro solar. Porque ainda hoje o filtro solar é caro para a população. Ele já é muito mais barato do que no começo. Eu me lembro, só para ilustrar, há muitos anos atrás, quando eu nem pensava em fazer medicina e muito menos dermatologia, que a minha mãe veio contando que uma amiga dela tinha câncer de pele, um diagnóstico que para a época era muito dramático e que o médico tinha recomendado para ela um produto importado que chamava-se filtro solar. Então, hoje em dia, isso não é assim, isso faz parte da nossa rotina, está embutido nas maquiagens, nos lenços umedecidos, em muitas condições de uso diário. Mas o filtro solar tem que ser realmente... Fazer parte do ritual de beleza, isso. De repente. Mesmo usando uma base com protetor solar ou não? Aí é dispensável? Depende. Se você tem uma atividade só em um ambiente fechado, a base com filtro solar, mesmo que seja um filtro não muito alto, é suficiente. Muitas vezes até o que tem na base como um mecanismo físico de cor já serve um pouco como filtro solar também. Mas se você puder associar um filtro mais alto embaixo da maquiagem, melhor ainda. Agora, quem vive num lugar aberto o tempo inteiro, aí precisa necessariamente de filtros mais potentes. Qual o autoexame mais preciso para uma pessoa, não sei se detectar seria a palavra ideal, mas de repente uma suspeita para poder recorrer a um médico, a um dermatologista, a respeito do câncer de pele? Então, o câncer de pele mais comum que existe é o carcinoma basocelular, que está intimamente ligado à exposição ao sol. Então, de uma maneira muito simples, é aquela casquinha que não cicatriza e geralmente, 99% das vezes, em áreas expostas ao sol. Então, nem seria considerado um autoexame, mas uma queixa, uma dica importante, aquela lesão que não cicatriza e que eventualmente começa a sangrar, é uma lesão que é fortemente suspeita de um carcinoma basocelular e precisa então de a ida ao dermatologista, um diagnóstico precoce e a retirada e a cura. O que é o grande problema da dermatologia, e que nesse caso sim está indicado o autoexame, é a busca do melanoma, e essa é a busca mais importante do dermatologista.
que é o melanoma? O melanoma é uma lesão normalmente pigmentada, porque existem melanomas que inclusive não têm pigmento, mas esses são as exceções das exceções, não cabe numa orientação geral. Então, o melanoma, ele é uma lesão pigmentada, na grande maioria das vezes, e ele pode surgir de uma pinta, de uma lesão que a gente tem já há muito tempo e que de repente está se modificando, a borda é irregular, ou sangra. Então, o exame dessas lesões pigmentadas, então essas lesões acastanhadas, ou marrom, escura, ou preta, que você tem no corpo, e a que você tem principalmente nas costas, merecem uma fotografagem, nem que seja de maneira leiga, e existe um exame que você faz no consultório que chama-se dermatoscopia, que vai dar um aumento muito maior da avaliação e você consegue fazer um diagnóstico precoce. O autoexame é olhar, né? Você tem que olhar para suas pintas e pedir para alguém que está sempre com você olhar nas suas costas se tem alguma coisa que de algum jeito chama atenção. O melhor seria todo mundo, a população inteira, poder fazer a dermatoscopia. Se você não pode, olha pelo menos para essas lesões mais pigmentadas, mais pintas escuras. Já ajuda muito. Entendi. A causa do câncer de pele principal ainda é o sol? Ou essas transformações, de repente, da pinta que você disse, qual seria a causa disso? Então, na realidade, a gente tem que classificar os tumores de pele, os cânceres de pele, em carcinomas e não carcinomas. Os carcinomas, e principalmente o carcinoma basocelular, tem relação direta com o sol. Direta. O melanoma, por exemplo, que é uma lesão do tipo não carcinoma, ela não necessariamente está relacionada ao sol. Com o primeiro caso, o carcinoma basocelular, você tem como evitar, não é? Porque eu estou dizendo para você, como que a gente evita? Não se expondo ao sol, usando filtro solar. Se você faz parte de uma população que seu pai, sua mãe tem pele e olhos claros, você tem mais tendências de ter. Então, esses casos dá para você prevenir. No caso do melanoma, existe também a prevenção mais baseada na história familiar, porque parece existir um componente genético bastante forte. Mas não dá para você evitar, por exemplo, essa questão do sol. No melanoma, parece que existe um dado importante em relação ao sol, que é o seguinte: aquela exposição muito dramática ao sol. Por exemplo, você ficou o ano inteiro sem tomar sol, e aí você fala, hoje eu vou tirar a diferença. Então, aquele sol meio-dia, canal de uma vez só. Esse parece que pode estar relacionado ao melanoma, mas não obrigatoriamente. Então, no caso do melanoma, uma maneira de prevenir é, se você tem história na família, fique atento às suas pintas, faça essa dermatoscopia, tire precocemente as lesões que você começa a ver que se modificaram, já ajuda bastante. Certo. Agora, em relação à toxina botulínica, que está sendo procurada por homens e mulheres, os homens também estão usando, né? Sim. Então, tem um limite, Shirley? Em que sentido? De para começar ou para terminar? Ou nos dois casos? Eu acho que, na verdade, nos dois casos. Na verdade, eu queria saber se tem um limite estético, se a pessoa vem até o seu consultório, até a sua clínica, pede para usar e você vê que já deu. Você fala? Com certeza. O que eu acho que precisa ficar bem claro em relação à toxina botulínica é que ela é uma possibilidade altamente eficaz. Prevenção também? Prevenção também. Então, uma menina de 20 e poucos anos pode utilizar toxina? Pode utilizar toxina. Existem pessoas que começam a fortemente franzir a testa ou contrair muito os olhos e você nota que mesmo no repouso essa pessoa já tem a pele marcada. Ela deve fazer a toxina porque preventivamente ela vai evitar uma ruga mais profunda. Não há nenhum problema. A toxina botulínica é altamente estudada no mundo inteiro, não só para procedimentos estéticos, mas para procedimentos de contraturas importantes. A parte oftalmológica é altamente utiliza a toxina. Assim como não há um limite de idade de per si para você limitar. Então eu tenho pacientes com 90 anos que fazem uso da toxina botulínica. Acho que o grande limitador da toxina é a indicação. Você não pode achar que você vai resolver todos os problemas em dermatologia com a toxina botulínica. Então, às vezes, existe um excesso de pele, um excesso de flacidez, uma bolsa muito evidente. Eventualmente, até esses problemas podem se agravar com o uso da toxina botulínica. E é por isso que muitas vezes também você vê que a pessoa fez a toxina e não ficou tão bom. Então, a indicação não foi corretamente feita. E aí você vai ter um mau uso de um procedimento que é bom
em um grande número de casos, mas não é o único para todo mundo. Então, o limite de idade, tanto para começar quanto para terminar, é muito individual. Mas o grande limitador, para mim, é a indicação objetiva desse procedimento. Essa área dermatológica que se tornou queridinha aí de todo mundo, você acha que isso se deve a uma busca incansável pela juventude, a ditadura da beleza, ou de repente o desenvolvimento que teve assim, a respeito dos procedimentos, enfim, de técnicas e até mesmo de aparelhagem que você mesmo que tem? A busca da medicina estética no geral e da dermatologia estética, especificamente no caso que a gente está falando, vem do fato de que nós estamos vivendo mais tempo. Então, o aumento da expectativa de vida fez com que nós pudéssemos nos preocupar e devêssemos nos preocupar mais com isso. Além disso, atualmente você já tem um controle da grande maioria das doenças. Então você trata precocemente tumores, doenças que antigamente você não tratava. Então hoje em dia praticamente todas essas doenças estão dominadas, tanto em relação à terapêutica, muitas delas em relação à própria genética. Então, sobra mais tempo e espaço para que você possa tratar também das questões estéticas puras, porque não havia sentido, claro, em relação à medicina, de você tratar uma ruga, se você não tratava com eficácia uma verruga. Então eu falo que antigamente a medicina era para verruga e hoje é para verruga. Porque sobra tempo, porque a medicina passa a ser mais preventiva e porque nós vivemos mais tempo e mais tempo estamos no mercado de trabalho, no mercado dos amores, no mercado da vida. Então a gente precisa estar mais bonita mesmo. E aproveitando esse assunto, até uma mulher madura de uns 50 anos, se eu posso dizer assim, é possível ela se manter bela e jovem com procedimentos estéticos, enfim, sem se submeter a uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica? Sem dúvida nenhuma. Eu faço dermatologia há mais de 30 anos e o que eu tenho observado em pacientes minhas que inclusive estão comigo desde praticamente os primeiros dias da minha vida profissional é que a maioria delas não se submeteu a procedimento cirúrgico. Ao contrário das mulheres que eu recebi no começo da minha vida profissional e que já vinham de um momento cirúrgico muito forte no mundo e no Brasil. Não sei se você sabe, mas claro, deve saber, o Brasil é líder nas indicações de cirurgia plástica. As décadas anteriores, elas foram um grande avanço em relação à cirurgia plástica. Isso foi muito bom, porque não havia muitas outras saídas. Então, realmente, essa tal mulher madura, em torno dos 40, 50 anos, só tinha como resolver o seu problema estético com um cirurgião plástico. Hoje isso não é verdade. Então eu acredito que a prevenção ajudou muito a gente não precisar desses procedimentos cirúrgicos e mesmo as mulheres que não se preveniram tanto, hoje em dia podem, mesmo sem a cirurgia plástica, estar conseguindo um nível de satisfação estética muito bom. E de acordo aí, aproveitando um título de um dos seus livros, você garante até os 120? 120 anos, Shirley? Então, ela está falando especificamente de um livro em que eu falo que a gente fala em beleza ou em cuidar até os 120 anos, que na verdade é um dito aí de uma frase judaica que quando a gente cumprimenta alguém deseja que a gente se encontre em festas e que a gente possa estar junto até os 120 anos e parecia uma coisa assim, uma lenda. Hoje em dia eu trabalho no Centro de Estudos do Envelhecimento com pacientes velhos, muito velhos, pacientes com 100, 105 anos que vêm ao ambulatório caminhando. Então, realmente parece que a gente tem capacidade de viver muito bem até os 120 anos. Então, eu garanto, desde que a pessoa tenha encontrado, muito antes desses 120 anos, essa paz interior, porque eu acho que isso é muito necessário para você viver, que ela tenha alcançado o encontro dessas perguntas através de respostas que satisfaçam o ego dela, porque senão a gente viver também muitos anos atormentado, tanto pelo lado de fora quanto pelo lado de dentro, não vale a pena. Mas eu acho que a gente um dia vai poder falar disso com muita naturalidade, 100, 120, e que a gente possa viver bem, né? Procurando essas características estéticas também na alma da gente. A beleza, a felicidade é uma questão interior também, né? Mas falando de estética mesmo, você acha que essa beleza, essa busca, ela é fundamental? Eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa está em equilíbrio e ela não precisa tirar aquela ruga, tirar aquela mancha, se a flacidez não incomoda,
tá bem com Ótimo. isso, ok. Se há um desequilíbrio entre o fato de você se olhar no espelho e dizer a minha pele está mais velha do que eu, porque dentro você sente que você está mais jovem, você deve procurar esse encontro. Porque não há mal nenhum e você se sente bem em relação à sua autoestima. Quando a gente compra um vestido novo, arruma o cabelo, se arruma, só isso já torna o dia da gente melhor. O corpo e a alma, eles estão conectados, não há como separar. A medicina é uma coisa só do corpo e da alma. Então eu acho que não há limites para isso. Desde que seja feito de maneira séria, organizada, com profissionais competentes e de que a gente não esteja buscando na estética o encontro desses conflitos interiores. Que eles possam ser trabalhados sim, mas que não seja essa busca desesperada que vá nos dar esse encontro de nós mesmos. Perfeito. Obrigada, Shirley. Foi um prazer, viu? Adorei.